Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, que a família de vocês estejam bem, saudáveis, né? Nesse momento de pandemia aí. E hoje vamos continuar a nossa aula de array. Eu, para tentar facilitar um pouco, decidi dividir o conteúdo de array em dois. Na semana passada nós vimos a primeira parte e hoje vamos ver o finalzinho desse conteúdo. A aula de hoje é bem rápida, né? São poucos conteúdos que eu vou passar. É só para completar o que ficou faltando da aula passada. Então vamos lá comigo, galera. Então, Session, né? Session, então, pessoal, é uma parte importante de array. Ele é muito utilizado em aplicativos web. Quando eu vou fazer um site, quando eu vou fazer um sistema web, é muito usado sessão ou session em inglês. Vou citar alguns exemplos que vocês já devem ter vivenciado isso. Ou se não vivenciaram, não prestar atenção a esses detalhes. Quando você entra no seu Gmail ou no seu e-mail, seja ele de qual empresa for, não sei se vocês já perceberam que se você fechar o navegador, abrir o navegador, ele vai estar logado ainda no e-mail. Isso acontece com o Facebook e outros aplicativos web. Por que acontece isso? Vocês já se perguntaram? E vamos pensar como é que funciona um sistema de login. Você digita seu nome, seu usuário, né, sua senha, clica no enviar, ou seja, isso é um formulário, né? A gente está trabalhando com formulários. Independente da linguagem que é usada no sistema web, eu tenho que entrar com os dados, né, através de um formulário. Eu digito o usuário, a senha, dou enter. O que é isso? Os dados são enviados de um formulário a uma página de uma linguagem determinada. No nosso caso é o PHP. Esses dados vão ser validados no servidor. Eu vou pegar essa informação que chegou, vou verificar no meu banco de dados, na tabela usuários, por exemplo, se existe aquele usuário e aquela senha. Se existir, eu deixo logar no sistema, se não existir, eu não deixo. Basicamente, um sistema de login funciona dessa maneira. Só que aí a pergunta: quando eu fecho o navegador, não perde essa informação? Perde, correto? Para que isso não aconteça, uma das formas que a gente tem à disposição é usar uma variável de sessão. É uma variável temporária. Ela utiliza a memória do navegador, sua memória RAM do computador. Ela grava no seu computador. Depois, quando você fecha o seu navegador, ela mantém esse dado. É como se eu estivesse armazenando num arquivo temporário. Depois de um tempo, você consegue definir para que essa sessão ela termine, ela expire. É muito comum isso em sites de banco também, até por questões de segurança, na verdade. Então, às vezes você entra no site de banco e já aconteceu comigo, aparece uma mensagem assim, ó: clique nesse botão, sua sessão vai expirar. Geralmente acontece isso quando você deixa o site do banco aberto, sem movimentar. Só hoje eu preferi gravar com esse fone, não fica tão bacana, né? Mas a qualidade do som fica melhor. Então por isso que eu preferi gravar com ele. E aquele microfone de lapela que eu estava usando, eu achei que ele tá dando muito ruído. Preferi gravar com ele, tá? Então vamos ver aqui como que eu trabalho com sessões no PHP. Eu comentei uma aula bem curtinha, tá? Sessões. Então, ó, se a gente analisar, ó o exemplo aqui, ó. Eu estou criando uma sessão, é dessa forma que eu crio uma sessão, tá? Cifrão, underline, session, que é um nome do PHP, abro colchetes, abro aspas. Aqui dentro eu vou colocar o nome que eu quero dar para essa sessão, o identificador dessa sessão. Fecho aspas, fecho colchetes, igual a um determinado valor. Correto? Então, o que são sessões? Sessão é uma forma simples que eu tenho no PHP,
onde o usuário pode armazenar os dados individuais usando um identificador. Normalmente, eu utilizo sessão para persistir um dado de uma página para outra. Então, assim, não existe mágica, né, pessoal? Então, tudo que a gente vê nesses sistemas aí, a gente tem que definir isso. Se você pega um sistema, né, não sei se vocês já usaram o sistema web, né? Esses exemplos que eu dei mesmo. Um e-commerce da vida, um e-mail, ou um sistema web da sua empresa, você faz o login. E a partir daquele momento que você faz o login, você consegue navegar dentro do sistema. Se você não usasse alguma forma de persistir os dados, toda vez que você mudasse de uma página para outra, você teria que refazer o login. Ia ficar um negócio muito ruim, né? Sessão é uma das maneiras que a gente tem para persistir um dado que você já usou e continuar usando ele na sua navegação. De forma bem simples. Beleza, tá? Então, o que é importante a gente saber de sessão? Antes de usar uma sessão, eu preciso chamar um método do sistema para falar: ó, navegador, a partir deste momento, eu preciso armazenar dados na sessão. Para fazer isso, eu uso o método SessionStart. E a partir desse momento, eu consigo usar ou criar as variáveis de sessão que eu precisar. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, lá comecei o meu código PHP, chamei o método SessionStart. Opa, agora o navegador sabe que é para armazenar uma sessão. O que está sendo feito dentro desse if? Uma outra coisa que é importante, uma boa prática de programação, é verificar se eu já não comecei uma determinada sessão. Então existe um método no PHP que é o método isSet, que do inglês seria traduzindo está setado, né? Está setado a variável de sessão com o id count. Então aqui eu quero negar essa expressão. Não sei se vocês se recordam, para negar uma expressão existe o operador de negação, é o operador de exclamação. Então, ó, na verdade, aqui dentro desse if, o que está sendo perguntado? Não está setada essa seção de identificador count? Se não estiver setada, né, ou seja, se eu não criei a seção ainda, eu coloco o count como 0. Ou seja, ele cria uma seção e inicializa ela como 0. Então, se eu não criei a seção, ele vai criar ela e vai inicializar como 0. Caso contrário, ou seja, caso a seção já tenha sido criada, ele vai aumentar em 1 a seção. Então, esse exemplo aqui é uma página que a hora que você abre a primeira vez, ele vai aparecer a informação 0. Se você abrir de novo, vai aparecer 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? E lembrando, pessoal, a seção ela fica mantida no seu navegador, por um determinado tempo. Quando eu não determino esse tempo, ele usa o tempo padrão. Mais para frente a gente pode ver como customizar esse tempo. Mas de início, o que é importante é a gente saber como que começa uma sessão, eu crio uma variável de sessão, eu tiro uma variável de sessão, como que eu limpo essa variável. Basicamente é isso que a gente vai ver nessa aula. Nós vamos ver então como eu faço, né? Foi mais ou menos o que eu já comentei com vocês. Então o método SessionStart, ele inicializa uma sessão. Antes de usar qualquer variável de sessão, seja para leitura ou para escrita, eu tenho que usar esse método. E o método isSet, ele verifica se uma variável foi setada, ou foi criada, ou foi registrada. Isso que ele faz. Existem situações que eu tenho que limpar essa variável de sessão. Um exemplo disso seria aquela opção que a gente tem em sistemas, a opção logout. Então, quando eu quero que o usuário seja desconectado do meu sistema, mesmo que ele continue com o navegador aberto, eu tenho que limpar esse registro que está controlando
essa estadia do meu usuário no meu sistema. Como eu comentei anteriormente, é uma prática que a gente utiliza muito no PHP, usar variáveis de sessões quando eu faço um sistema de login. Então, o logout, uma das coisas que tem que ser feita no logout, por exemplo, é limpar essas variáveis de sessões que foram utilizadas no sistema de login. Como que eu faço isso? Existe um comandinho também, né? Então, lembrando, toda página que eu for usar a sessão tem que ter esse comando session start. Para fazer qualquer operação dentro da sessão, eu tenho que utilizar esse comandinho antes de usar qualquer função de sessão. A variável que utiliza aqui, ó, unset, ela desregistra, ou uma tradução literal, que é até feio, desseta o valor. Qual valor é esse? O valor da sessão, cujo ID é count. Aí uma observação e um cuidado que vocês têm que ter. Tem que tomar muito cuidado com a funçãozinha unset. Por quê? Porque a função unset, ela desativa o registro das variáveis de sessão. Então, evite usar unset e você passar como parâmetro a variável de sistema cifrão_session. Sempre faça como exemplo aqui, ó. Tem que passar o identificador que você quer tirar o registro. É porque você fazendo dessa forma, você está garantindo que você vai tirar o registro apenas desse identificador. Se você fizer igual na observação aqui, você vai limpar todos os registros das sessões. Dependendo do seu sistema, isso aqui pode ocasionar um erro. Beleza, pessoal? Então, basicamente, de sessão, é isso que a gente precisava ver, né? Como que eu começo uma sessão, como que eu registro informação dentro de uma sessão, como que eu tiro informação dentro de uma sessão. Se vocês precisarem de mais informações, eu estou deixando aqui 2 links para vocês de referência. O Manual do PHP é um site muito bacana. Se alguém tiver com dúvidas no PHP, não deixe de visitar esse site. Tem bastante exemplos práticos, muito importante para vocês que estão começando com o PHP. Tem um site muito grande que é um fórum, né? Tem vários conteúdos aqui gratuitos e tem conteúdos pagos também, que é o DevMedia. É um gigante nessa parte de PHP aí. Tudo bem? Então, só repassando rapidinho aqui, pessoal, o que a gente tem que saber então, de hoje. Primeira coisa, toda vez que for usar a sessão, seja para armazenar, para listar, para excluir os dados, eu tenho que começar com o método sessionStart. Como que eu armazeno variável dentro de uma sessão? Uso a variável do PHP, a variável global do PHP, cifrão_session, e dou um nome para a sessão que eu quero criar. Nesse exemplo aqui, o nome dado foi count. Beleza? E para atribuir um valor igual a 0. Lembrando, pessoal, que sessão, ó, o que ela é? É um array. Por isso que a gente vê array antes. E depois, para tirar, utilizo o método unset. Tá? Ah, você esqueceu de falar do iset. O iset é só para verificar se um determinado dado já foi criado, seja ele uma sessão ou não. Beleza? Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês a pequena listinha que eu preparei de exercícios, tá? Na verdade é um exercício só para tentar trabalhar um pouquinho com sessão e depois, se vocês tiverem dúvida, vocês tirarem essa dúvida comigo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que assim fica pequeno para vocês. Ó, então vamos lá, peraí, deixa eu tirar aqui do lado. Estão conseguindo enxergar e acho que dá para aumentar mais uma vez. Mais duas. Acho que até dá. Não, mais duas não deu. Mais uma vez, tá bom. O que vocês vão fazer nessa listinha? Vocês vão fazer um exercício só. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão criar um formulário. Nesse formulário vai ter um campo que você vai adicionar o nome de um produto, tá? E aí, quando você der o enviar, ele vai enviar para o seu arquivo PHP. Nesse arquivo PHP, você vai ter que criar um array de sessão para armazenar vários produtos, certo? Então, toda vez que chegar nessa página do PHP, você vai ter que armazenar no seu array e mandar exibir o produto que foi adicionado. Mas como ele é um array,
A partir da segunda vez, vão ter mais de um dado. Então você vai ter que usar um for para exibir a listagem de dados. Aqui eu já deixo uma dica no enunciado. Quando eu for trabalhar com array de seção, eu tenho que usar esse símbolo aqui. Tá? Então esse símbolo aqui ele vai armazenando no seu array de seção. E lembrem também da aula passada que tem as funçõezinhas para adicionar em array. Beleza, pessoal? Então tentem fazer esse exercício. Se tiverem dúvida, não deixem de participar do plantão. Hoje, dia 20/8, temos o plantão da semana passada. Correto? Na semana que vem, vocês podem acessar o nosso plantão. Nosso plantão está ocorrendo nas quinta-feiras, das 7h30, 19h30 às 20h30 minutos. Tá? 1 hora de plantão. Vocês não têm participado dos plantões, de duas uma. Ou vocês estão entendendo tudo e não tem dúvidas, está muito fácil por ser a revisão, ou então ninguém está entendendo nada. Espero que seja a primeira opção, tá? Não deixem, se estiverem com dúvidas, não deixem de participar dos plantões. Importante que vocês entrem, passem suas dificuldades. Se vocês não passarem para mim, o que está acontecendo, eu não sei, pessoal. Então, por favor, na semana passada, só deu tempo do Davi entrar no finalzinho ainda. Aí ele vai tentar fazer as listas. Tentem fazer as listas que eu já passei. Quem ainda não começou, tenta fazer. Hoje eu vou estar lá, ó. Hoje, dia 20/8, eu vou estar lá no plantão para tirar dúvidas de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, ó, o conteúdo da aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês consigam entender, pratiquem. Se tiverem alguma questão e tiverem um pouco de tempo, dá uma olhada nessas referências que eu passei. Às vezes tem algum exemplo lá na referência que vai te clarear um pouquinho mais. Tá? Logo, logo, nós vamos começar um projeto. Tudo isso que a gente está vendo vai ser necessário para fazer esse projeto. Nosso próximo assunto já é banco de dados. O banco de dados, eu comentei com vocês na aula de array, ele utiliza array para resposta de consultas. Bem, talvez agora daqui para frente com o projeto talvez vai clareando mais para vocês. Se tiverem alguma dúvida, como eu já comentei, não deixem de participar do plantão de dúvidas. Além disso, me coloco à disposição para mandar. O pessoal, alguns têm mandado mensagem já. Mandem mensagem para mim no WhatsApp, e-mail. À medida do possível, eu já vou respondendo para vocês. Então, se tiverem qualquer dúvida, sugestão que for, né, crítica mesmo também, podem mandar aí. Eu vou deixar na tela o contato para vocês. Tenham uma ótima semana. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Uma ótima semana, um ótimo bom final de semana a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.